Opa, estamos aqui de novo, podcast na Facu. Hoje a gente vai iniciar uma série diferente, não tão diferente, porque a última que a gente fez foi com o pessoal do Movitech. A gente vai ter um cenário muito parecido e a gente vai falar hoje sobre história de vida de quem é da área de TI e ralou para chegar onde chegou. A gente vai falar com o Vini hoje, a gente vai trocar figurinhas com ele, que hoje tá um cara desse tamanho na carreira, mas já foi desse tamanhozinho lá, ele vai contar a história dele. A gente vai falar bastante sobre como você da área de tecnologia pode se desenvolver e crescer. Quais são... E assim, a gente já falou bastante em outros episódios daquilo que fazer para dar certo. Pô, a gente vai bater um papo hoje, assim, quais são coisas que você não vale a pena, por teste de vida, não vale a pena te indicar que você faça esse caminho, né? Então, antes de tudo, eu queria que você se inscrevesse no canal, que você compartilhasse esse conteúdo, que você ativasse o sininho, desse o like, porque tudo isso faz com que a gente tenha mais engajamento, que a gente tenha mais entrega. Por quê? Tudo que a gente está fazendo aqui é para te entregar um conteúdo que pode mudar a sua vida, que pode te impactar positivamente. E um dia você pode estar aqui com a gente contando a sua história, que a gente ajudou a desenhar com alguns direcionamentos, né? Acho que a gente já está numa fase de vida, eu estava falando com o Vini, a gente já tem alguns cabelos brancos aqui, já tem uma história para contar, acho que nossa fase agora é de tentar ajudar você que está começando, e eu tenho muito orgulho de estar aqui com o Vini, muito da obrigado. Land Tech, Land IT, é um grupo, Land o grupo Land, né? Isso aí. Pô, prazer ter você aqui. Legal, cara. A gente vai fazer essa jornada toda. Hoje, você está desse lado aí, sendo entrevistado. Tá estranho, assim né? como eu fui no seu podcast, exato. a gente tem a junção hoje de 2 podcasts aqui. O Vini vai ser entrevistado, mas a partir da semana que vem, ele já vai estar aqui comigo nessa série toda de tecnologia, vai estar junto com a gente aqui, entrevistando convidados tudo de TI. Vini, bem-vindo. Conte um pouquinho quem é você. O bate-papo desse primeiro bloco vai ser tudo sobre ele. É tudo sobre a história dele. E vamos lá, vamos começar. Cara, todo mundo fala a mesma coisa, né, Eric? É muito difícil falar sobre nós, a gente sabe, Sim. né, cara? Eu tive uma infância super simples, né? Meu pai, minha mãe... meu pai, enquanto pequeno, era operador de telemarketing, tinha 2 empregos. Minha mãe trabalhava no Banco Sudameris. Depois Sul-América, depois foi para o banco do Silvio Santos, era Grupo Silvio Santos, enfim, não lembro qual era o banco. E eu, pequenininho, cuidava dos meus irmãos, um pouquinho mais velho. Então, minha mãe deixava a comida pronta, eu ia esquentar a comida para dar para meus irmãos mais novos. E eu tinha um baita medo de cuidar sozinho. Quando tocava a campainha, todo mundo ficava quieto, escondido ali, porque tinha medo de alguém entrar em casa e mexer com meus irmãos. A gente abaixava, desligava a TV. Cara, era um pânico. Então, vendo meus pais trabalhando, batalhando ali, e pulava alguns finais de semana para não comer pizza, para juntar dinheiro para conseguir comprar a casa, pagar aluguel. Me enche os olhos assim. Baita orgulho do meu pai e da minha mãe nessa época, e foram dias que eu aprendi muito, assim, né? E aí tudo isso, né, olhando para esse passado, me fez talvez ser quem eu sou, enfim, onde eu cheguei hoje. Sim. Né, e fazer com o que eu quero fazer, ajudar de fato as pessoas e crescer como a gente vem crescendo muito. Hoje, eu sou formado em sistemas, né? Fiz MBA em engenharia de software, arquitetura de software. Nerd, né? Vamos falar com a verdade, nerd, né? Um pouquinho, né? Eu quis fazer direito, me inscrevi na faculdade para fazer direito. Minha mãe, não, vai para tecnologia. Aí eu olhava, meu primo, hoje é MVP Microsoft, né? Ganhava uma baita grana, falei, cara, advogado não ganha tanto dinheiro, ou ganha dinheiro, vou para a área de tecnologia, faço direito, não faço, enfim. Decidi começar a estudar para a Polícia Civil, fiquei 2 anos estudando das 8 às 10 da noite, todo dia, passei no concurso da Polícia Civil, fiquei um dia na Cadepol, falei, acabou. Não acredito. R$3.000 por mês eu não quero, porque meus amigos que estudavam comigo passou, também, todo mundo passou. Eu fiquei 2 anos estudando, passei e decidi ir para a área de tecnologia, entrei na área... Caramba, isso é pivotagem mesmo, pivotagem, né, cara, porque assim, eu comparava os salários naquela época. Pô, eu ia ganhar R$3.200 como investigador e um programador júnior ganhava R$3.000. E aí eu conversava com meu primo e ganhava 30 pau. Falei, cara, eu vou para a área de tecnologia, enfim, decidi mudar muito rápido, assim, e foram anos estudando. E aí entrei na área de tecnologia, né, como, assim, era operador de telemarketing, meu pai me indicou para ser operador de telemarketing para conseguir pagar minha faculdade. Ganhava R$1.200.
E aí eu queria entrar para a área de tecnologia. Eu cheguei pro meu pai, e aí, o que eu faço? Ele, cara, você não precisa, vai, tenta, né? A gente já conseguiu agora, né? Vai. Então, eu saí de R$1.200 para ganhar 300, era operador de telemarketing, ganhava R$1.200, fui ganhar 350 como estagiário para aprender, programar e fazer as coisas. Eu fiquei 6 meses, depois de 6 meses estava ganhando 1.200, depois de 6 meses 2.000, e aí foi subindo, foi crescendo, né? Até, de fato, sempre galgando grandes posições, né? Aprendi inglês, né? Na batalha, estudando todo dia, e comecei a estudar mandarim, comecei a estudar espanhol, e fui indo, né? E comecei a me destacar e aprender, e cheguei, né? De fato, em algumas grandes empresas, super legal, né? E hoje sou o fundador da Land Group, né? A Land Group é um grupo de 4 empresas, né? Onde a gente tem a Land IT, a Land Tech, né? A gente tem a Trocaí, a gente tem a Secret, né? E nós temos uma frente de executivos que é nova, que está crescendo bastante. E são empresas que já tiveram êxito, por exemplo, na Secret, que é é um white label que a gente desenvolveu, que a gente consegue vender qualquer coisa e eu consigo plugar em qualquer software na web a hora que eu quiser. Então, sei lá, vou vender um curso, Eric. Eu consigo subir. É uma rede social onde eu consigo vender curso, vender packs dos meus cursos. Eu consigo subir uma rede social com a tua brand, com a tua marca, para a igreja, por exemplo, que agora é um dos nossos clientes. Então, sim, eu consigo vender o que eu quiser na plataforma. É um SaaS global, com integração com Gateway global. Um dos meus sócios lá nessa frente específica é o Wanderson. Ele fez o exit na Privacy, né? Pegou alguns milhões. Você comentou um dia, eu falei, pô, interessantíssimo, tá, né, cara? E a gente agora tem uma outra plataforma. Então, é um grupo, né? A Land vem crescendo muito. A gente, enquanto executivo, né? Eu fiz bastante amizade com vários diretores de grandes empresas. Né? E a gente tem mais de 30 clientes, então eu estou há 8 meses literalmente focado ao grupo. Então, há 8 meses a gente está com um pouco mais de 30 clientes. Hoje a gente chegou em 208 colaboradores. Nossa, que legal, cara. Tá grande já, a folha saiu assim gigante. A perspectiva é de chegar em 1.000 até fevereiro do ano que vem. E 1.000, né, é bastante coisa, pouco tempo, né, cara? Louco, crescimento exponencial, né? Gigantesco. Legal, cara. Tô muito feliz, assim, cara. Tô na melhor fase da minha vida. Acho que eu te comentei um pouco isso contigo. Sim. Pô, cara, é legal porque a origem vem lá do nada, né, cara? Vem lá do pouquinho, né, cara? E conta um pouquinho de como foi o momento de rampagem. Talvez o momento de rampagem que você considera hoje não é o momento de rampagem do que você considerava antes. Porque às vezes você fala assim, cara, meu bom momento de rampagem foi quando eu saí de 1.200 para 3.000. Beleza. Como que foi essa jornada para você? Como que você foi construindo esse caminho? Porque passa por estudar, passa por se dedicar, passa por assumir riscos. Como que foi esse momento de crescimento para você? Cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu sempre me considerei um cara muito burro. Acredite se quiser. Pois é, até comigo assim, a mesma coisa. Assim, muito burro. Eu falei, cara, todo mundo muita dificuldade fazer. Com um monte de coisa. E aí, que eu falei, cara, eu quero ganhar dinheiro, eu preciso aprender, eu preciso ir para a área de tecnologia, ganhar dinheiro, eu estou mudando, ganho 1.200, vou ganhar 350, o que eu faço? Eu comprei um notebook na época, né, nem era tão bom, compilava o Visual Studio ali, demorava 10 minutos para rodar a aplicação. Comprei um monitor de tubo, amarelo, tá até amarelo, de tão velho que estava aquele negócio na Penha. Eu fui lá na ladeira da Penha procurar um outro monitor, paguei R$50, eu lembro até hoje. E aí eu comprei um curso que era desenvolva sua loja virtual do zero. Nossa, naquela época já estava nessa pegada. Era bem no comecinho, era em C Sharp, Visual Studio 2.0, enfim, Webforms, ainda lembro. E aí eu lembro que eu baixei o curso e comecei a fazer a aula e, cara, eu não entendia literalmente nada. Sabe o que é nada, bicho? Eu falei, nossa, mas eu sou realmente burro, mas vou tentar. Sou esforçado, eu sou burro, mas sou esforçado. Eu dou meus pulos, né, cara? Eu dou meus pulos, me vira, né? E aí eu lembro que eu fazia uma aula, assim, eu demorava uma aula de 30, 40 minutos, eu demorava 5 horas, porque eu voltava toda hora. E aí terminei o curso, né, aos trancos e barrancos, comecei a entender um pouquinho, mas fiz o curso sem entender ainda a programação. Peguei, voltei e fiz de novo o curso. Aí na terceira vez, ali na metade do curso, eu falei, bom, agora eu entendi, né? Então eu tinha uma base de programação,
né, estudando, uma base ali, porque eu tinha feito um e-commerce do zero, ok, seguindo um curso, mas eu tinha uma base. Então aí eu ia para as entrevistas agora. Então eu subi o código-fonte num Drive. Sim. Então nas entrevistas, o que me pedisse, como ali era uma base, eu ia copiar do que eu tinha feito lá. Porque se fugisse muito daquilo, eu não conseguia fazer. Então me passavam, na entrevista eu ia super bem, conversava, né? E aí, na hora do teste, eu copiava meu código e adaptava, porque aí eu conseguia entregar o que me pedia nas entrevistas. Aí passava na entrevista e comecei. Entrei como programador júnior, pleno, estagiário, trainee, programador júnior, depois pleno e foi indo, né? Mas aí o seu começo foi lá subindo uma loja, você foi configurando uma loja, Isso. certo? E já tinha Codar naquela época? Você já mexia? Já mexia. Lá era uma das primeiras versões do C Sharp 2.0, né? Sei, aí já foi para a linha de código. É que ali... Então, esse foi um ponto legal, cara, porque aí eu fiz uma loja virtual. Quando eu fiz essa loja virtual, eu, obviamente, queria entrar como programador júnior numa empresa ganhando os 3 mil e pouquinho ali já, sim, né? você não estava olhando para a loja, você estava olhando para o salário, né? Mas, em paralelo, eu tinha já uma veinha de empreendedor, que eu queria o quê? Ganhar dinheiro também por fora. Então, com aquela loja virtual, eu sabia mudar as cores, o logo e vender o painelzinho administrativo. Então, eu comecei a vender também em paralelo. Inclusive, tem algumas aí que, se eu falar, tá rodando até hoje. Me paga manutenção, R$80 por mês. Ainda recebo, cara. Enfim. E pode entrar aí, mundodopapeldepαρede.com.br. Sério, cara? Que legal, cara. E aí, JMS Consult, enfim. Aí... Eu comecei a vender para essa galera e eu recebia as manutençõezinhas ali, mais R$1.500 que eu cobrava na época para fazer o e-commerce, R$2.000 do e-commerce. Então, aí eu comecei a, obviamente, programar, né, ganhar dinheiro ali trabalhando como programador e vendendo também a loja virtual para amigos, enfim, clientes, um indicando o outro, né? Cabeleireiro, vender peruca, tinha e-commerce. Então... E aí eu comecei, de fato, a crescer. Mas eu tive muita força de vontade, cara. Assim, eu sempre fui um cara muito esforçado, né? Eu sempre criei uma barreira de achar que as pessoas não gostam de mim. Sempre tive isso, cara. Sério, cara? Se eu fizer isso, eu acho que esse cara não vai gostar de mim. Então eu ficava muito trancado, sabe? Ainda tenho isso ainda hoje. Depois que 3, 4 vezes conversa, vira todo mundo amigo e uma energia legal. Mas eu sempre fui um cara mais... Nunca quero, sabe, entrar no quadrado da outra pessoa. Então eu sempre tive essa barreira, né? Mas... hoje, graças a Deus, ainda trabalho muito isso, né? Mas é algo que eu consigo quebrar depois da terceira vez, que a gente tem conexão, enfim, né? Eu acho que é o mal de todo técnico, cara. Todo cara muito técnico ali tem isso, né? Acho que tem um pouco desse perfil assim, mais fechado, assim, às vezes até para interpretar esse tipo de relação, né? Exatamente. Com a máquina você consegue se relacionar, às vezes muito mais rápido, muito tranquilo. Tá no meu ambiente, né? Não enche meu saco aqui, eu que mando nela aqui, deixa eu... Mas... Pô, cara, mas que legal, porque o comecinho foi... Você arriscou, né? Você teve a atitude de fazer e tal, mas você já começou fazendo alguma coisa que dava um dinheirinho rápido ali e você começou a já colher frutos muito rápido, né? Foi muito rápido. Cara, eu saí assim, né? Comecei lá como programador nos R$350, já fui para trainee 1.800, depois 3.500 como programador júnior, já com a loja virtual. Depois de 3 meses eu estava com 5.000, R$6.000, depois plena, e foi crescendo bastante, né? E aí, óbvio, né? O que eu sempre prezei, né? Obviamente, ter o dinheiro fixo por mês, né? Trabalhando, mas olhar para o empreendedorismo, né? Pensando sempre em algo escalável, sabe? Algo que eu possa escalar, algo que eu possa crescer sem ter muito trabalho, sem ter muito custo e escalando, né? Sim. Então, hoje, esse é o mindset, inclusive, da Lend, né? A gente investe muito pouco para ter uma margem muito boa, margens mínimas ali, né? Sei. Mas aí como é que foi depois dessa tua entrada? Como é que foi o seu desenvolvimento? Você foi seguindo carreira de tech lead, subiu para gerente, para diretor? Como é que foi essa jornada aí? Legal. Como que você vê que fez a diferença para você conseguir crescer como líder nessas empresas? Eu acho que eu sempre consegui e me dediquei muito a entender o negócio. Quando me dedicava ao negócio, entender o negócio, e eu trazia muitas métricas de grana para a mesa. Por exemplo, um programador punha um headset lá, olhava para a tela preta e programava e entregava a feature dele boas. Eu, enquanto estava desenvolvendo minha feature, eu ia até a mesa da área de negócio e perguntava quanto que a gente vai ter de retorno aqui em cima disso? E se a gente plugar isso aqui e trouxer... plugar isso aqui, legal, eu acho que isso aqui traz mais dinheiro. E sempre tinha esse plus a mais ali, que o pessoal olhava e falava, peraí, esse menino não é só técnico.
peraí, esse menino tá pensando aqui na empresa como um todo. E eu tentava sempre entregar uma feature e trazer eficiência. Ó, se fizer isso aqui, mandava e-mail pro meu chefe. Ó, se a gente fizer isso daqui, vai trazer isso aqui de eficiência. Sempre mandava e-mail, cara. Ó, acho que se a gente fizer isso, vai ter eficiência. Ó, se a gente fizer isso, vai... E aí, automaticamente, as promoções aconteciam e, obviamente, muitas propostas aconteciam durante essa jornada, né? Um gerente que saía para outra empresa falava, ô, traz o Vini. Que legal. Virou diretor, traz o Vini. E aí foi sempre pulando, né? Então, eu entrei como... Depois que eu cheguei em sênior, foi muito fácil, né, liderar times ali. Virei tech lead, depois coordenador, depois virei gerente, depois gerente sênior, né? E aí diretor executivo, né? Nossa, que legal, cara. Trajetória legal, hein, cara? Foi dentro das empresas, assim, eu sempre me dediquei muito, assim, né? Eu acho que é extremamente importante para... As empresas precisam de pessoas técnicas que pensem, né, em eficiência, que pensem em business, né? É muito difícil hoje. Não cabe... A depender de onde você quer chegar, né? Você pode ter um caminho muito mais técnico. Cara, eu não quero nem pensar em nada, eu só quero pensar nisso aqui. Beleza. Só que se você quiser crescer, hoje eu acho que você precisa ter a mente aberta para olhar para as conexões, né? Não só... exatamente isso, cara. Eu preciso olhar end-to-end, né? Quanto que, de fato, quanto que está entrando de dinheiro na empresa, quanto que aquela feature que estou desenvolvendo vai trazer, quem que ela vai impactar, né? Porque a tecnologia é um meio, não é o fim, né? A tecnologia é um meio de como que eu vou entregar aquilo ali, o que eu vou trazer de benefício para a companhia, né? Então, é muito isso que eu sempre prezei, assim. E hoje, entrevistando os executivos que vão lá no Landcast, né, eles falam a mesma coisa. Eu falo, cara do céu, eu pensava exatamente isso, cara. E deu certo, né? Por isso que, de fato, a gente vem crescendo, enfim. Boa. O que você estudou, cara? Conta um pouquinho do que você estudou. Inclusive, está falando da Impacto aqui, com certeza. Eu fiz 23 cursos na Impacto. Na Impacto eu fiz... Por que é 23, né? SQL Server módulo 1, SQL Server módulo 2, SQL Server módulo 3, C Sharp módulo 1, 2 e 3. Fiz Photoshop 1, 2 e 3, Dreamweaver 1, 2 e 3. Nossa, eu fiz muita cara, coisa tudo na Impacta. Tudo na Impacta. Vou até pegar um gancho aqui. Aí, cara. Cara, a Impacta aqui é nosso patrocinador. A gente não está falando aqui à toa. Eles patrocinam a gente aqui para que você tenha esse conteúdo de graça. Mas, de fato, a Impacta já está na nossa vida de tech há muito tempo, muitos anos. E ela, sim, é uma escola que te apoia na sua jornada. Seja para fazer um curso rápido, ou seja para fazer uma faculdade, pós, toda essa estrutura pode te acompanhar no seu crescimento de jornada. Sem demagogia nenhuma. Dá um Google aí, entra na Impacta, vê se tem alguma coisa legal para você, porque assim, fez diferença para mim, fez diferença para o Vini, tem certeza que também vai fazer diferença para você. As minhas aulas eram presenciais naquela época, né? Na Paulista, na Paulista. Tinha, eu lembro que acho que tinha na Zona Leste também, eu sei que tinha uma na Paulista. Eu ia pra Paulista, eu lembro. Cara, eu adorava. Aprendi muito, cara. Então, eu sempre fui correr atrás, né? Então, eu sabia que eu tinha uma dificuldade no aprendizado, mas eu sabia que se eu me dedicasse, fizesse 1, 2 vezes, eu ia conseguir. Então, esse foi para mim, foi um baita diferencial. Né? TDAH nível 3, hard, né? Se mexe aqui o tempo todo falando, se mexe. Sim. Né? Então, a concentração sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. Sim. Né? Mas é óbvio que no dia a dia ali, depois que você aprende o negócio, cara, eu trago muita eficiência, eu sou um cara muito de números. Sabe? Sim. Eu tô falando contigo aqui, eu tô pensando, como que eu posso ganhar dinheiro? Como que eu posso converter isso aqui em dinheiro? Né? Se eu trouxer isso, eu acho que eu consigo virar isso. Se eu fizer isso, eu vou embora aqui pensando... Né? Como que eu posso trazer algum produto novo para escalar, para vender, para trazer, fazer uma parceria. Sim. Eu estou sempre pensando em todo mundo que está dentro daquele complexo, como que a gente pode ganhar dinheiro junto para... Sabe assim, eu sou o dia inteiro aqui, 24 horas on. A gente segue às vezes umas coisas que não sei por que a gente segue, mas é o momento da caixa do nada, né? Tava lá no Instagram e vi aquele carinha, um rapaz meio gordinho que fala no final, tudo ele coloca torresmo. Você já viu esse cara aí? Puta, nunca. Cara, ele fala assim, por exemplo, tô aqui na fila do médico. E aí começa a passar o pensamento acelerado dele. Enquanto ele está na fila do médico, ele canta uma música, ele fala o que pode dar dinheiro, ele pensa em comida, ele faz as coisas. Acho que a maioria dos homens pensa tudo assim, pensa 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho, pelo menos para mim, assim, foi... Cara, foi uma jornada um pouco parecida, mas naquela época eu fui não tão tech. Na época que eu comecei. Eu fui fazer
tecnologia, mas muito mais voltado na época para empresas de telecomunicações e tal. Não fui para a área de desenvolvimento e tudo mais. Eu fui para a área de telecomunicações, mas para operar telecom. Mas a mente, cara, é desse jeito que você falou. Ficava assim, o que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer ali. Eu acho que, às vezes, o que pode dar certo, até para você que às vezes está começando, é a sensação de ficar inquieto naquele cenário, né? Tipo assim, cara, o que eu posso fazer de diferente? Porque, para mim, cada coisa que eu fiz, cada decisão que eu tomei, cada atitude que eu tive, refletiu no próximo passo. Então, eu não era um cara acomodado e você também não podia, não é que não era, você não podia ser. Você tinha que ter uma renda melhor, igual eu. Então, você fala assim, o que eu posso fazer de diferente? E isso muda muito, porque quando você tem esse tipo de atitude, você desperta a atenção de outras pessoas. Falando, não, aquela pessoa ali é diferente. Então, um conselho que a gente tira aqui dessa história do Vini é você querer fazer algo diferente e pensar em alternativas, não ficar, deixar a vida me levar. É isso. Acho que você nunca teve isso, né? Eu tenho amigos, né? A gente brinca. Os caras, pô, você tá bem, cara. Mas, cara, quando você tá ganhando quanto aí, brincando, né? Hoje eu tô com 8 mil. Porra, legal, cara. Mas eu não quis parar nos 8 mil. Então, assim, todo mundo tem oportunidade. Óbvio, né? É difícil, né, Eric? A gente, né, tem empresa, cara. Eu tô sempre dando oportunidade, cara. Semana retrasada, eu dei oportunidade para um rapaz, que, né, filho da Arlete, lá, a moça que ajuda a gente a limpar, ela falou, dá uma oportunidade para ele. Então, a galera, eu demorei 1h40 para chegar, não vou conseguir no segundo dia. Né? E aí, 1h40 é pouco. Quantas horas você pegava? Eu pegava busão, metrô, baldeação, e busão de novo, pra chegar. Ninguém vê os tombos que a gente toma, só vê as pingas, né? É engraçado, cara, né, cara? Eu trabalhava... tava recém-casado. Tinha um puto no bolso. Naquela época eu ganhava R$1.000 e poucos. E tinha casado. Eu já tô com os cabelos brancos, então já faz um tempinho, né? E por conta do pouco salário, eu fui morar numa cidade que chama Campo Limpo Paulista, perto de Jundiaí. Uhum. Por que eu fui lá? Eu falei, cara... Se o trem chega lá, o metrô chega, eu consigo ir trabalhar. É isso aí. Beleza, Perfeito. Só que eu saía de lá, eu trabalhava 12x36, trabalhava de madrugada. Na época, eu trabalhava naquelas... Sabe aquelas antenas da Vivo? Antenas de celular grandona? Eu trabalhava nela, lá na parte de baixo, configurando as coisas de antenas, de GSM, de celular. Caramba. Cuidava disso aí. Uhum. Cara, eu morava em Campo Limpo Paulista e trabalhava no Tatuapé. Certo, cara. E eu ia de transporte público. Quanto tempo dava isso? Eu saía na hora da sessão da tarde, do Vale a Pena Ver de Novo, sabe a hora que passava Vale a Pena Ver de Novo? Naquele momento que começava, eu tinha que sair para trabalhar. Então era perto das 4 da tarde, 3 e pouco, 4 da tarde eu saía e pegava no trabalho às 7 da noite. Então, assim, dava um pouco mais de 3 horas de deslocamento. É isso, cara. Faz parte. Força de vontade, cara. É querer fazer, né? Então, hoje a galera, 1h40 já é muito, não quero mais. E ponto final. Então, assim... Mudou um pouco, né? A cultura também das pessoas. E mudou porque hoje em dia os pais bancam os filhos por mais tempo. Então o cara tá lá com 25 anos nas costas e tá lá, tô morando com meu pai e tal. Cara, 25 anos nas costas já tava no segundo casamento. Então, assim, tem tem um formato de vida diferente. Não tô falando que tá errado ou que tá certo. A gente tá dizendo aqui que às vezes a tua inquietude pode fazer você mudar de patamar por conta das escolhas que você faz e da atitude que você tem ali sai da zona de conforto, né? Exato. Sai de ficar paradão. Porque quanto mais tempo você... Vamos pegar a galera que está com 18, 20 anos aí. É isso. Se você for muito lento agora, tem alguém correndo do teu lado. Provavelmente esse cara que está correndo vai chegar antes onde ele gostaria. Se você for muito lento, talvez a hora que você for arrancar já não dá mais tempo, né, cara? Você precisa, de fato, né, olhar e falar, cara, eu vou chegar primeiro, né? Eu pus uma meta, eu quero parar de trabalhar com 45 anos, né? Então, tenho metas, né? Escreva as suas metas, assim. Cara, é isso aqui que eu quero. Não, ela pode mudar durante o caminho, sim, várias e várias vezes. E é legal isso. Tenho um tio que uma vez ele falou sobre metas. Conhecimento, Varley, um abraço para você aí, lembro disso. Ele falou de metas e tal. Ele falou, tá aqui. Ele abriu a carteira e tinha um papelzinho lá dentro. Na carteira dele estava lá um papelzinho com o objetivo que ele queria, que ele tinha ali para aquele momento de próximo alvo. Então, assim,
Acho que a gente vai falar aqui depois sobre contentamento, sobre estilo de vida e tudo mais. Mas momento de começo de carreira é hora de correr, né, cara? É hora de acelerar, porque você já busca um espaço grande que depois fica difícil das pessoas te acompanharem, o o seu concorrente, digamos assim, né? Tem momento para tudo, né? Perfeito. Tem momento pra... Assim, o ideal é você sair da zona de conforto, ter uma meta clara. Eu tenho metas anuais, assim. Vira o ano, minha esposa já sabe. Tá, já fez a meta? Já. Pergunta pra Fernanda. Eu já tenho minhas metas, eu já sei o que fazer e o que eu vou fazer. E eu vou fazer, cara. Eu vou correr atrás para bater essas metas. Eu tenho uma meta pessoal minha, por exemplo. Eu, até os 35, não aos 45, eu quero ter um aluguel por dia. Receber um aluguel por dia. Ah, melhor investimento? Não é o melhor investimento. Mas essa é uma das minhas metas. Né? Então, é impossível. Porque você é muito novo, cara. Eu tô com 35 hoje. Embora não pareça. Pra caramba, tô acabado novo aqui. Pra caramba, cara. Não, mas a gente precisa ter metas. Né? E sem objetivo, você sabe, Érica, a gente não consegue. A galera que tá aqui estuda. Cara, se eu conseguir, cara, vai por mim. Todo mundo consegue. Então, cara, aqui a gente tem uma mensagem de esperança, velho. Porque tá cheio de história de gente que tem dinheiro e a gente fica aquela coisa, o cara conseguiu porque tem dinheiro. Não, cara, mas tem um monte de história de gente que veio do pouco e conseguiu chegar em algum lugar diferente. Eu acredito, Vini, que às vezes a gente tem oportunidades geradas por um ente maior. Eu chamo esse ente de Deus. Eu chamo esse cara de Deus, que me deu grandes oportunidades. Eu atribuo que toda a minha trajetória, nos tropeços ou não, ele estava comigo me ajudando e tal. Beleza. E eu entendo que foi tudo por ele. Bacana. Mas, de fato, quando a gente olha para esse cenário, também tem um olhar de propósito, né? Daquilo que você faz, porque você quer desenvolver e tudo mais. Como que é teu olhar para isso, cara? Como que é tua visão disso aí? Não tem certo e não tem errado, é a tua visão. Concordo. Eu entrei na ordem Demolei, que é uma ordem paramaçônica, aos 13 anos. Tá. Aos 21 eu fui elevado e entrei na maçonaria. E estou na maçonaria dos 21 aos 35, né? Legal. Lá a gente estuda de tudo, né? Filosofia o tempo todo, né? Aprendi muita coisa, né? Aprendo muita coisa, inclusive. Eu sou apaixonado pela ordem. Eu não cheguei no grau 33 ainda, mas já poderia ter chego, mas eu não quis, de fato, porque ou eu estudo muito sobre maçonaria, ou eu ganho dinheiro e tenho minha família bem lá e bato minhas metas. Sim. Né? Mas eu acho que quando a gente bota energia e pensamento positivo, assim, é quase impossível não acontecer. Assim, eu tenho uma máxima que se você se dedicar 2 anos, literalmente se dedicar 2 anos a algo que você realmente quer, você vai conseguir. Não tem como você não conseguir, cara. Né? Isso... Então, a galera que está escutando a gente, assim, estuda, é importante, mas também faça outras coisas para atingir teu objetivo. Não tenho objetivo. Eu acho que eu quero ser... Cara, escreva, sabe? Eu tenho teu objetivo claro ali, né? Eu não sei, cara, como que foi, mas... Cara, pra mim, eu quase em toda a minha trajetória, eu trabalhava e fazia mais alguma coisa monetizada. Pra ter alguma graninha. E ter... Isso é Sempre, legal. porque assim, não é fácil você crescer numa empresa e ganhar bem. Hoje em dia, essa jornada tá mais curta, né? Mas na época que eu comecei, não tinha essa velocidade toda. Você tinha que ficar um tempão para você ser promovido. Perfeito. E depois o próximo passo. Era sempre 10%, 15% de aumento. Sim. Então, assim, desde novo eu já vendia sanduíche natural, cara. Então, assim, era... pinga um pouquinho. E aí você começa a ter um olhar de que... Beleza, eu tenho um pouco a mais de dinheiro. O que você faz com esse dinheiro a mais? Você trabalhou em virtude de ganhar mais. Pra quê? No meu caso, era para investir e bater minha meta, né? De um aluguel por dia. Enquanto meu amigo estava andando de X5, eu estava comprando 3 apartamentos. Eu estava comprando a casa. Aí ele, tô com um carrão aqui e você tá de Uninho, tinha um Unimille. Enquanto eu tava com 6 já apartamento ali, ele tava com a X5 pagando aluguel. Sim. Então eu sempre tive esse mindset, né? Isso é extremamente importante, né, Eric? Sim. Boa, vamos falar agora um pouquinho, Vini, de... Porque assim, a gente tá falando de tecnologia, de carreira, daquilo que deu certo, daquilo de trajetória do Vini que foi um sucesso. Começou bem... ralada, hoje rala bastante ainda, mas assim, do ponto de vista de onde chegou, é incomparável
colocar o quanto você colhia da sua plantação no começo e quanto você colhe hoje. Mas eu queria que a gente desse um enfoque para essa galera que está estudando tecnologia, buscando, como que é a vida de quem começa na área de tecnologia, como que é a rotina, como que é... Pô, o cara está fazendo alguma disciplina que seja, algum curso que seja nessa área. Cara, como que é o primeiro período dessa galera dentro de empresa? Rala muito, não rala? Como que é a visão? O que ele aprende na faculdade faz sentido, não faz? Ele rala muito o coco lá para aprender na prática? Como que é esse começo de jornada aí? Eu vou puxar para a área de tecnologia forte aqui, né? Um desenvolvedor, por exemplo, né? Tá saindo da faculdade e entrando nessa área de tecnologia. É muito difícil. Primeiro porque ele tem que mostrar que quer fazer, que está aprendendo, que consegue fazer alguma coisa. Segundo, que ele precisa fazer network. Para quem está começando ali e não sabe como funciona, é extremamente importante, mas não sabe ainda, né? E precisa fazer. O cara quer botar o fone e fazer ali para mostrar que está chegando e quer entregar. Mas, em paralelo, ele precisa ter um tempinho dele para ele fazer network. E que é importante, né? Muito importante. E em terceiro lugar, de fato, saber se vender. Às vezes o cara é muito bom, mas não sabe se vender. Então, minha vida inteira. Não que eu fizesse bem, do jeito que você falou. Mas, pelo menos a parte do que não sabe se vender, eu não sabia. Não sabia se vender. Então, isso é extremamente... Não sabia me vender, né? Mas é uma fase da vida, né? Acho que eu não tive, ninguém me falou isso. Pois né? Eu tive que apanhar e aprender. Opa, peraí, deixa eu tentar mandar e-mail pro meu chefe aqui. Deixa eu mandar e-mail pro meu chefe para entender, né? Para ele entender o que eu tô fazendo. Eu quero me vender pro cara. Sim. A hora que eu entendi que isso funcionava, cara, assim, as portas se abriram de um jeito, uma indicação e outra, assim, de um jeito. Foi muito legal. Então, saiba se vender, né? Em tudo que você fizer, faça muito bem, concentrado, dedique-se, mostre que você deu o seu melhor e saiba se vender. Porque vai vir um diferencial ali, né? Na hora de... é um outro ponto importante. Eu sempre fui atrás de problema, Eric. Sempre, cara. Eu escutei isso do meu avô, assim, atrás dos problemas estão as oportunidades. E aí, cara, eu ficava com isso na cabeça. Onde tem problema? Eu entrava na empresa, escutava alguém falando, qual que é o problema? Deixa eu entender. Peraí, deixa eu tentar. Aí eu voltava, eu acho que dá para resolver assim. Mas assim, eu acho que dá para resolver desse jeito. E aí eu sempre estava tentando resolver problema. E aí eu virava o cara que resolvia os problemas. Não por ego, mas de fato porque eu queria aprender. Eu sabia, todo problema que eu resolvia, eu aprendia. Né? Então... era um diferencial. Você começa a se destacar. Essa é a dica que eu dou para todo mundo. É impossível você não se destacar se você resolve o problema dentro da empresa. Que legal, cara. Puxa para você, né? Isso é muito bom, cara. É impossível você não se destacar. Você tem energia, você tem força de vontade, você corre atrás do problema, você resolve o problema. Aí você começa a trazer para o seu chefe que você pensa em eficiência. Aí você faz um bom network. É difícil você não se destacar, entendeu? Sim. Essa é uma dica legal. Que interessante, cara. Muito bom. Vou fazer um segundinho de pausa aqui para tomar uma água. Eu quero aproveitar esse momento para falar para você se inscrever no canal, clicar, compartilhar. Isso diz para o algoritmo que você está gostando e que ele pode impactar outras pessoas com esse conteúdo também, que vai ser importante. Eu quero trazer um momento aqui também de falar da One Learning. É uma plataforma que você pode entrar e buscar cursos que vão fazer sentido para a sua rampagem na empresa, no seu desenvolvimento de carreira. Tem cursos para líderes, tem cursos que você pode aproveitar com bastante desconto, inclusive para que você não precise investir muito para você conseguir trazer um resultado positivo financeiro aí na tua carreira. E também já falar da Factorial, que é o nosso parceiro aqui. É uma empresa de tecnologia que tem toda a parte de RH, tudo que você pode fazer é tudo através de aplicativo. Então, se você está aí na sua empresa hoje e acha chato mexer no sistema, é difícil mexer no sistema para colocar, controlar ponto, controlar a sua produtividade, tem várias coisas de RH hoje, pesquisas que, cara, já trabalho em empresas que o sistema era o não precisa mais. Fala com o seu líder aí, fala com o seu gerente, fala com a sua área de RH para pesquisar a Factorial, porque de fato eles têm algo diferente no mercado que é barato e é muito melhor. Continuando aqui, Vini, a gente começa a caminhar aqui para o último bloco. Eu queria que a gente falasse de um tema que pode ser um alento para quem tá ouvindo a gente. Eu queria que a gente falasse assim, teve a jornada de entrada, de crescimento, de corrida para chegar onde você chegou.
E agora, nos bastidores, a gente estava conversando, você estava falando de um momento de vida diferente. Eu queria que você mostrasse, assim, na trajetória de quem está correndo aí na área de TI, como que foi na tua cabeça a sua estratégia de falar assim, cara, pô, eu já estou mais maduro agora, eu já estou num outro momento. Como que está esse momento de vida? Justamente para a gente chegar no ponto de contentamento, né? Estou bem, ou o que é ser contente, para a gente trazer essa discussão aqui para a mesa. Bom, eu tô sempre... eu cheguei no momento que eu quero, de fato, agora ajudar, né, as pessoas. Óbvio, não vou falar, não quero continuar ganhando dinheiro, óbvio, Sim. né? Mas a partir desse mês, a gente começa agora a distribuir 2% dos lucros da Lend, do grupo Lend como um todo, né, para pessoas com crianças, na verdade, com câncer. Né? Então, eu perdi um irmão com câncer, né, aos 26 anos e não tinha muita orientação sobre isso. Então, a ideia é a gente agora focar nessa frente de crianças com câncer, né? Então, essa é uma primeira iniciativa do grupo como um todo. São 2% de todo o lucro. Sai diretamente para essa... Né, mais para frente, eu quero abrir uma entidade, né, para manter essa entidade, mas não com poucas pessoas, com o mínimo de pessoas. Essa é uma meta minha também, nos próximos 2 anos, talvez, no máximo. E aí, óbvio, né? Eu tô quase batendo as minhas metas pessoais, né? Sim, então, sim. Muito próximo de. E aí, a ideia é dar oportunidade para as pessoas crescerem dentro da empresa. Então, o que eu faço, né? Os principais líderes dentro da Lend, como um todo, têm um pedacinho da Lend. Né? Tem um pedacinho como sócio, de fato, no contrato social da empresa. A gente está sendo sondado agora, não posso abrir, mas em breve, talvez a gente... Tem uma parte da empresa comprada também por um gigante. Legal. Né? Tomara que dê certo. Nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Legal. E aí, de fato, ir para o mercado, ir para o mercado global. Né? Eu almejo muito e parabenizo, inclusive, os donos da CIT, os donos da Stefanini, que são grandes empresas. Né? Um dia eu estarei ao lado, além de estar ao lado dessas grandes empresas, com uma grande brand, né, global, com mais de 19 mil pessoas alocadas, né? Que assim, essas grandes brands têm muita coisa, cara. Fatura bi, né? São gigantes. Mas vocês trabalharam anos e anos, né? Sim. Eu tenho um baita respeito por eles, né? Então, eu quero chegar lá. Esse é mais um dos meus objetivos, né? Boa. Então, o time todo sabe disso. Então, com essa maturidade, agora de fato é dar oportunidade, treinar pessoas, ver meu time ganhando bem. Eu quero muito, assim, sempre aumentar, dar de fato aumentos salariais para eles, mais o Vest, mais o Prolabore anual, né, e prêmios. Ontem mesmo eu recebi um amigo meu, diretor, um Faco, um grande abraço para o Faco, falou, vou ir te visitar. Né? Ele me atendia enquanto eu era diretor numa multinacional. Chegou lá e eu abri a caixinha, é uma caixinha que quando a gente aloca uma pessoa nova, vende um projeto novo, enfim, o vendedor vai lá, bota a mão e tira dinheiro. Mas o que é isso aí, cara? Eu falei, mano, acabou de vender, tá ganhando. Porra, nunca vi isso, cara. Mas como que é diferente, cara. É diferente. Como que é a comissão? Fala, cara, eles ganham 10% recorrente de tudo que vende. Mas peraí, 10%? É bom demais, 10% do que vende. Óbvio que tem que manter a margem mínima ali para ganhar os 10%. Mas assim, ele falou, cara, eu tô nesse mercado há 25 anos, eu nunca vi isso. Né? Então a ideia de fato é dar oportunidade, é ver as pessoas ganhando dinheiro também, é vestir a camisa, sabe? Pensar como... de fato, eu sou dono. Né? Ter um mindset de dono ali. Sim. Cara, na tua visão, eu pergunto isso porque isso é muito claro para mim hoje, não foi claro tão cedo. Eu queria entender como que você separa o equilíbrio de eu preciso crescer mais do eu preciso também viver mais. Tem um trade-off aí, né? Sim. Como que você separa isso? Porque você tem vários objetivos, sempre teve, mas como que você consegue equilibrar esses pratinhos para que isso não seja um pesadelo? Ainda... Porque hoje ainda, para muita gente, ou você vive ou você corre, né? Como que é esse cenário para você? Eu tento tirar alguns horários do dia, né? Por exemplo, das 6 às 8, 9 horas da manhã, eu treino, corro, brinco, levo meus filhos para a escola. Então, eu tento ali acordar junto com eles, ajudar a trocar eles, né, com a minha esposa e levar, beijar, brincar, levar no colo e estar ali um pouquinho com eles antes de trabalhar, antes de correr, antes de treinar. Então, meu dia já começa bem, né? Quando eu não levo eles para a escola, cara, eu fico mal, puta, sabe? Eu quero começar o dia assim. Então, eu já tenho um pouquinho de família ali, né? Então, no final do dia, eu chego
para brincar com eles e ficar com eles, tentar jogar uma partida de futebol com meu filho. Toma um pau do meu filho de 6 anos, cara, no FIFA. O menino é inteligentíssimo. Já nasceu jogando. Ruivinho. O Irã ganha de mim. Mas eu fico com eles, brinco com eles também no final do dia. Enfim, aos finais de semana, eu sou um cara muito família, cara. Então, eu chamo meu pai, a gente faz churrasco, a gente almoça no final de semana junto, num restaurante, janta. No domingo vai para outro restaurante, de noite também. Então, eu tento estar próximo o tempo todo deles, né? Óbvio que aí do dia a dia, na semana, é uma baita correria. Sim. Né? Mas a parte da manhã e o finalzinho da noite ali, eu tento estar sempre com eles para, né, sentir um pouquinho, enfim, conversar com a minha esposa. Mas não é fácil, né? De verdade. Poderia parar? Poderia, mas não, acho que vão bater a meta, né? É uma meta pessoal, né? A hora que bater a meta é a hora que eu estou treinando uma pessoa, né, dentro da Land para ficar no meu lugar, já é sabido, né? Hoje tem muita coisa plugada em mim. Muitos dos clientes querem falar com o Vini. Eu ainda tento fazer o dispatch aos poucos, mas volta, né? Muitos clientes. E aí a gente precisa... eu preciso ter pessoas, né, que consigam tocar enquanto eu não esteja lá. E os clientes precisam estar seguros quanto a isso, né? Então, é nesse momento que a gente está, de treinar para o Vini começar a ficar mais no background. Tá certo. E aí, cara, o que você diz para a galera que está nos ouvindo? Construção de carreira, tecnologia, vida pessoal. O que você diz para essa turma aí? Cara, assim, estudem, né? Estudem bastante. Se você me botar, Eric, para desenvolver, eu vou programar em C#, Java, Python, Go, whatever, né? Hoje, se você tem força de vontade, com o Google, com o IA, você faz. Eu posso demorar um pouquinho mais que o meu desenvolvedor sênior vai fazer ali. Eu vou demorar um pouquinho mais porque ele está ali todo dia, afinal, fazendo isso, mas eu vou fazer. Né? Então, é esse o mindset que você precisa ter. Leve isso para você, assim. Né? As pessoas precisam perceber o teu time precisa perceber que você sabe do que você está falando. Seus clientes percebem, né? Tem um amigo meu que é o Ney Santos, vice-presidente da Riachuelo, ele fala uma frase que, cara, eu levo para a vida, assim. Os sabedores saberão. Então, as pessoas sabem, né, quando você realmente sabe. Então, se você se dedica, se você bota esforço, se você faz o deep dive, entende de fato o problema, né, onde você quer chegar com o objetivo, é impossível você não chegar lá, né? Então, estude, sabe, equalize, leve isso para a tua vida, né? Mostre para os seus familiares, compartilhe com eles os seus objetivos, né, para eles entenderem cada momento da sua vida, o porquê que você está chegando tarde naquele momento, o porquê que você está estudando domingo, final de semana todo ali, né, porque eles de fato criam uma rede de apoio que te motiva a chegar lá. E aí, cara, juntando tudo isso é impossível dar errado. É isso, Eric. Cara, que legal, papo bem de vida aqui, principalmente para... A gente está abrindo uma série que vai falar profundamente de alguns temas de tecnologia. A gente vai falar bastante sobre IA. Já está no nosso radar, né? Isso. Falar de IA, falar sobre DevOps e tal. Mas, assim, a gente teve o cuidado de trazer aqui algumas histórias. Porque nem tudo é só o conhecimento de hard skills ou de soft skills e tal. Beleza, conta a história, o que aconteceu. Porque, provavelmente, um pouco do que o Vini viveu é o que você está vivendo hoje. Então, são histórias que podem te direcionar e te dar uma sensação de esperança e entender que pode dar certo. Né? Ô, Eric, eu vou te cortar. Se você tem algum amigo aí, se você tem alguma empresa que precisa desenvolver um aplicativo, um software, alguma coisa, indica a Land que você vai ganhar comissão. Qualquer projeto que você indicar lá, de 5% a 10% você vai ganhar. Então, rodou o projeto, fechou, você vai ganhar comissão, tá? Então, pode pingar lá a gente que a gente vai conversar com você. Agora, me diz uma coisa. A galera que está olhando aqui é da área de TI. Como é que faz? E o que vocês olham antes de contratar um cara desse? Como que ele faz primeiro para achar vocês, para querer trabalhar com vocês? E quando ele for na entrevista, o que você vai olhar para ele? Você vai procurar o quê? Que tipo de profissional você busca? Primeiro, para trabalhar, a gente está com um monte de vaga aberta, inclusive. Legal. Um monte. Tá, assim, a gente é muito assertivo. A gente precisa trazer pessoas com perfis que, de fato, têm energia, força de vontade. Né? Numa conversa ali, nas entrevistas, você percebe se o cara realmente quer ou não quer. Sim. Né? A gente já percebe em algumas perguntas que você faz. Né? A disposição, né, de, eu quero 1, 2 vezes por semana trabalhar, não. Você pega aquele perfil que quer ficar no home office, né, não tem muito horário definido, você já... Né, não é tão legal. A gente precisa ter a equalização do híbrido. Acho que o híbrido funciona muito bem, assim, eu prezo muito por isso. Então, quando a pessoa não quer de fato 100% home office, para a gente já não
não faz muito sentido, e para a maioria dos 98% dos nossos clientes também, né? E a gente Sim. tem mais de 30, então dá match com todos, Eric. Né? E eu acho que é isso, cara. Assim, se você tá dedicado, é esforçado, tá olhando para IA é muito forte. IA, assim, a gente vai falar Cara, muito sobre isso, né, cara? também, cara. IA, Precisa estar envolvido, né? eu uso IA o dia inteiro. Eu tenho um prompt aberto o dia inteiro. É para me ajudar a melhorar e-mail, é para me ajudar a fazer as contas, é para me ajudar a olhar o fluxo de caixa, é para melhorar... Eu o tempo todo eu tô olhando para isso, cara. Acho que é extremamente importante. Então, você que é dev, olha para IA. Você que é Scrum Master, olha para metodologias. Tire certificações. A gente, para ganhar uma RFP, a gente tem um monte de certificação ali para mostrar, principalmente de desenvolvimento, né? Então, é extremamente importante quando a gente recebe um currículo de um perfil que tem alguma certificação. É um baita diferencial. Eu quero ganhar uma RFP de uma multinacional. Eu preciso ter um perfil dentro de casa que tenha uma certificação. Então, se você tem, você vai estar lá no primeiro da fila. Você, com certeza, vai ser um dos chamados, né? É importante isso. E aí, eu acho que você tem até uma plataforma aqui que ajuda a certificar, etc. Né? Sim, a Eduxi, você pode entrar lá na eduxi.digital. Você vai ver que tem um monte de cursos que você pode fazer. Uma infinidade de coisas que você pode fazer pagando pouco. Esse que é o diferencial. Isso é importante. Você pode pagar e você pode ser assinante da plataforma e dentro daquele range você tem um monte de coisa que você pode estudar. Mas o alvo nem é fazer a propaganda aqui, a gente faz o jabá para não perder a oportunidade, mas assim, o alvo é realmente histórias que podem mudar a vida das pessoas. Vini, fico mega feliz de ter você aqui na caminhada com a gente. Obrigado. O prenúncio do que vem pela frente aí de pessoas que a gente vai entrevistar, pessoas do bem, pessoas que estão a favor de ajudar no desenvolvimento das pessoas. Mas, com certeza, eu tenho o prazer, né, de anunciar que a gente tem uma parceria que está aumentando aqui. A gente vai ter 4 episódios. Uma série legal, muito legal. De tecnologia e tem muito mais por vir. Boa. Obrigado por você que esteve aqui com a gente até agora. Não se esqueça de ativar o sininho, curtir, compartilhar e seguir a gente aqui no YouTube, porque, de fato, isso aqui pode mudar a vida das pessoas. Beleza, turma? Obrigado. Vini, um abraço. Valeu mais uma vez. Valeu. Por toda a parceria que a gente tem. Valeu.